Em 2022, o público conheceu a história da Mulher da Casa Abandonada pelo podcast. Aí eu queria saber, na opinião de vocês, o que torna assistir agora a série documental uma experiência indispensável, principalmente para quem já ouviu o conteúdo? Eu acho que quem ouviu o podcast vai ficar muito surpreso com a série, porque é outra perspectiva, é outro ponto de vista, é outro país, é outra profundidade, é o mesmo caso contado de uma história completamente diferente e vai te dar uma visão que você não teve com o podcast. Acho que quem vê a série vai sair dali sem dúvida e munido de muito mais informação para ter um entendimento sobre essa história. Eu acho que tem novos fatos, novos personagens e principalmente a chegada da Hilda, né, para contar o que é a perspectiva dela, né, como vítima daquele crime e como ela conseguiu ressignificar tudo. Eu acho que tem uma linguagem true crime que ajuda a contar essa história, mas mantendo um ritmo e um engajamento para poder contar de começo, meio e fim, de uma forma que segure as pessoas a atenção e, ao mesmo tempo, aprofunda o assunto que o Chico levantou no podcast. Ele foi só o começo e a gente chutou para diante. E, Chico, você se lembra do momento que você teve aquele estalo, que você virou e pensou assim, nossa, o podcast precisa virar uma série? Lembro bem, porque tive uns papos de gente que queria transformar, mas queria transformar o podcast literalmente numa série. O mesmo roteiro, a mesma história. Sim. Quando chegou Katia Lund e Amazon Prime Video falando, olha, queremos fazer uma série documental diferente do podcast, eu sabia que eu podia confiar numa das 100 melhores diretoras do mundo, segundo o New York Times, para trazer esse caso de um jeito completamente novo e que fosse funcionar tanto para quem ouviu o podcast quanto para quem não ouviu. Que é uma história inacreditável. E a Katia, a Mari e a equipe conseguiram contar essa história que parece de mentira, mas é de verdade. E eu queria fazer uma pergunta para a Mari. Eu queria saber como que foi equilibrar uma narrativa que prende o público e ao mesmo tempo respeita a complexidade do caso. Esse é o desafio principal, assim, né? Porque a gente já tinha um sucesso do podcast ali, já tem um interesse muito grande na história, mas a gente também precisava entrar um pouco mais fundo, né? A gente precisava mostrar como esse crime realmente aconteceu, né? Lá nos Estados Unidos, com raízes aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos. Então a gente ficou o tempo todo bebendo muito da fonte do podcast, mas tentando trazer, através até das evocativas, né, das reencenações, a gente consegue contar como um crime que aconteceu em 4 paredes ali é real. Ele é absurdo, mas ele é real, assim. E acho que a presença da Hilda traz muito essa conexão, né, que você falou que sentiu também com o público, porque é a vítima, né, contando tudo o que aconteceu. Então, acho que o balanço está muito ali na Hilda, o equilíbrio está sempre na Hilda. Toda vez que a gente tem alguma dúvida, a gente volta pro que ela contou, assim. Então, é certeiro por causa disso. Eu vou até aproveitar que você falou da Hilda agora. Eu tenho muita curiosidade em saber como que foi esse processo de abordagem, né, para ela, para convidar ela para participar do projeto, porque para fazer, né, ela se sentir segura com tudo isso, para respeitar toda o histórico de violência dela. Então, como que foi o processo do convite? No primeiro momento, como o Chico tinha entrado em contato com ela durante o podcast, ela deu autorização para contar a história dela, mas ela não quis participar. Eu imaginei que ela não quisesse participar da série, né? E a gente até pensou em ir por outros caminhos, sem contar a história dela. Mas eu resolvi ir lá, bater na porta dela e falar com ela pessoalmente. E foi a partir de muitas conversas, uma semana de convivência e várias descobertas do tipo, ela ama cinema, ela ama comédia, ela adorava assistir King Kong, e Super-Homem e tal, e ela é uma artista, ela conta a história de uma forma assim, muito criativa, com humor, com pausas de tempo cômico, ela usa metáforas, ela é única assim, na forma dela contar a história, e ela tem uma presença, um carisma que é tudo que um documentarista sonha encontrar, né? Então, ela pensou muito a respeito se ela participava ou não, e no 6º dia que eu passei com ela, ela me perguntou assim, você acha que se eu contar a minha história no cinema, eu vou ajudar outras pessoas? Aí eu falei, olha, Hilda, você contou sua história na Corte Federal Criminal Americana,
que levou a uma lei americana, que levou a uma lei internacional antitráfico. Você já ajudou muita gente, mas você contando no cinema, você vai ajudar muito mais, porque tem muita gente que passou o que você passou, né? Você não foi a única pessoa que passou por isso. Sim. Eu acho que muitas vezes vítimas de abuso doméstico, né, ou seja, mulher, ou trabalho análogo à escravidão, as pessoas não percebem que elas não são únicas, elas se sentem muito isoladas, né? E quando elas se encontram com outras pessoas que passaram a mesma coisa, elas sentem um sentido em contar, né? Sim. Então eu acho que foi isso, e talvez o fato dela estar fazendo 90 anos quase. Nossa, que legal saber disso, gente, porque a gente já admira bastante ela por observar a história e saber de tudo, mas acho que dá pra perceber que ela realmente é uma pessoa incrível, né? E que bom que ela topou participar, porque eu acho que traz essa sensibilidade, a gente consegue se aproximar mais dela, um pouco mais do que no podcast mesmo, vendo o rosto dela, né? Traz essa emoção toda, então eu fico muito contente que ela tenha topado participar.